Olá pessoal, hoje vou gravar uma videoaula sobre notação científica, um tema aí que cai muito no ensino fundamental e no ensino médio também. No ensino fundamental você vê em matemática e no ensino médio você vê em física. Antes de eu falar sobre, pessoal, eu vou comentar com vocês um pouco sobre o tema potência. A potência, ela é a base para você aprender a notação científica. Quando eu estudo potência, olha que interessante os conceitos que eu vou aprender. A potência é constituída de uma base, que é esse número que está aqui, o 10. E um expoente, que é esse número que está em cima. Esse número que está em cima, como que é feita a leitura? É elevado. Então eu tenho 10 elevado a 2, né? Como que eu resolvo uma potência? Vamos lá. O expoente, ele vai indicar quantas vezes a base repete. Como é o número 2, então eu vou copiar 2 vezes a base, certo? Então, expoente 2, eu copio 2 vezes a base, né? Aí eu faço essa multiplicação e eu vou gerar um resultado, que é chamado de produto. Dessa forma, eu posso definir potenciação como é o produto de fatores iguais, certo? O produto, que é o resultado, de fatores iguais na multiplicação, certo? Bom, é o seguinte, hoje eu quero focar em potência de base 10, por quê? Porque o tema notação científica, ele está fundamentado na potência de base 10. Então, é de suma importância você ter um conhecimento da base 10. Dessa forma, você vai conseguir aprender a notação científica. Vamos lá então, pessoal. Como que vai ficar 10 elevado a 1? Relembrando que o expoente indica quantas vezes a base repete. Eu vou repetir uma vez o 10, então vai ficar 10. Aqui eu vou repetir 2 vezes o 10, então vai ficar 10 vezes 10, que a gente viu que dá 100. Então, 100. E 10 elevado a 3, como que vai ficar, pessoal? Relembrando que o expoente indica a quantidade de vezes que a base repete. Então, eu vou copiar quantas vezes? 3, né? 1, 2, 3. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10? 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900, 1000. Então, dá 1000. Pessoal, agora imagina, e se fosse o número 50 ali? Imagina você ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Professor, existe uma forma mais fácil? Então, existe, pessoal. Existe uma forma legal. Olha que interessante. Aqui em cima, eu tenho o número 1 como expoente. E olha o que acontece aqui. Eu tenho um zero. Já nessa potência aqui, eu não tenho 2 como expoente. O resultado gera 2 zeros. Aqui eu tenho 3 zeros. Isso é uma propriedade de potência de base 10. O expoente indica a quantidade de zeros após o número 1. Então, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Então, eu copio o número 1 e 4 zeros após. Certo? Quando você tem expoente positivo, é dessa forma que você resolve. Professor, e quando for menos 1, como que fica? Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, quando o expoente ele é negativo, não tem como eu calcular logo de cara, certo? Mas tem uma propriedade que é muito interessante, que ela vai dizer assim, ó. Quando o expoente é negativo, o que você vai fazer? Você vai imaginar que tem o número 1 aqui embaixo. Por que eu vou imaginar que tem 1? Bem simples. O número 1 ele é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Certo? Dessa forma eu posso utilizar ele aqui e não altero o resultado, né? Por quê? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 1 dividido por 1, vai dar 10 elevado a menos 1. Então, eu não estou alterando o resultado. Então, expoente negativo, você imagina que tem um 1 embaixo.
Depois, você inverte. O número 1 fica em cima e o número e a potência 10 elevado a menos 1 fica embaixo. Então, eu tenho que 1 está para 10 elevado a 1. Agora eu sei que eu consigo resolver, porque 10 elevado a 1 eu sei quanto que é, né? É que dá 10. Então, vai ficar 1 dividido por 10. Todo mundo sabe que R$1 dividido por 10 não é 10 centavos? Ou eu posso dizer 0,1, né? Então, aqui vai dar 0,1. Certo? Esse é o nosso resultado quando é negativo. Ah, professor, então sempre que o expoente for negativo, o resultado vai ser com vírgula? Exatamente. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. 10 elevado a menos 2 é como que fica? Muito simples. Vai ficar como? Eu imagino que tem 1 aqui embaixo, eu faço aquela troca, né? O número 1 passa para cima e o 10 elevado a menos 2 para baixo. E como que fica? Vai ficar 1 dividido por 10 elevado a 2 positivo. Observa que o número era negativo. Quando eu faço a troca, inverte o sinal, ele fica positivo, tá bom? Olha o que eu fiz na questão anterior. Era negativo, certo? Eu fiz a troca. Ficou positivo, beleza? Sempre que você inverte a posição de um número em matemática, você altera o sinal da operação, tá bom, pessoal? Continuando aqui, eu tenho que 1 dividido por 10 elevado a 2 vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100, que a gente já calculou aqui, né? Pessoal, olha que interessante. Aqui, a gente teve contato com uma propriedade interessantíssima. O expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. E aqui, tem uma forma fácil de fazer, em vez de eu ficar dividindo, multiplicando? Tem, olha que legal. Aqui não é menos 1? Após a vírgula aqui, eu tenho um número. Ah, professor, então, como aqui é menos 2, após a vírgula eu vou ter 2 números, né? Então, no caso, vai ficar 0,02. Errei. 0,01. Perdão, pessoal. Então, olha que interessante. Aqui é menos 1, após a vírgula eu tenho um número. Aqui é menos 2, após a vírgula eu tenho 2 números. E se for 10 elevado a menos 3? Como que fica? Bem simples. Após a vírgula, eu vou ter quantos? 3. Então, vai ficar 0,001. Após a vírgula, eu tenho 1, 2, 3. Beleza? Pessoal, de uma forma resumida, é como que ficou então. Quando o expoente for positivo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Quando a potência for de base 10. Agora, quando o expoente for negativo, como que fica? Bem simples. Expoente negativo, ele vai indicar que após a vírgula vai ter a quantidade, né? Então, menos 1 vai ter um número. Menos 2 vai ter 2 números após a vírgula. Menos 3 vai ter 3 números após a vírgula. Sabendo disso, olha o que eu consigo fazer. O exemplo 2, eu tenho que fazer o processo inverso. Como que eu escrevo esse número em potência de base 10? Aqui eu tenho 10 milhões. Como que fica? Usando essa propriedade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o número 10 e vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relembrando que a quantidade de zeros indica o valor do expoente. Então, no caso aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expoente 7. Aqui a mesma coisa. 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, eu só conto os zeros, tá? Você não conta 1.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a 9. Tá? Aqui, ó. Aqui é com vírgula. No exemplo anterior, observe-se que quando o número ele é com vírgula, o expoente é negativo. Lembra? Então, nesse caso, o que eu vou fazer, pessoal? Bem simples. Eu vou copiar a potência de base 10, certo? E eu vou contar quantos números tem após a vírgula. Então, ó, após a vírgula aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5. Como é negativo, como é número com vírgula, então fica menos 5. O exemplo de baixo, no caso, ele vai ficar como? Copie o número 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar menos 7. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, pessoal, no primeiro momento da nossa aula, a gente teve contato com a definição de potência e o estudo da potência de base 10, quanto aos seus expoentes, positivo e negativo. Agora, nós daremos início ao estudo de notação científica. Bom, a notação científica, ela serve para a representação de números muito grandes ou números muito pequenos. O formato de uma escrita na notação científica é sempre um número multiplicado por uma potência de base 10. Esse número, pessoal, olha que interessante, ele sempre está entre 1 e 9, tá? Eu vou resolver dois exemplos, exemplo 1 e exemplo 2. O exemplo 1, ele consiste em transformar números muito grandes em notação científica, certo? Na escrita científica. E o exemplo 2 consiste em transformar números muito pequenos em notação científica. Bom, sem demora, vamos lá? Primeiro número que eu tenho é 15.300. O primeiro passo para você transformar um número em notação científica é você circular o número, exceto o número 0. Você só circula os números maior do que 0. Então, no caso aqui, ó, eu tenho 153. Esse número você copia. Depois, você sempre coloca a vírgula após o primeiro número. Como o primeiro número é 1, então eu vou colocar a vírgula depois do 1. Feito isso, você copia a base 10. O vezes e a base 10. Qual expoente, ou seja, qual número eu vou colocar aqui em cima? Pessoal, a vírgula não veio após o número 1? Então é muito simples. É só eu contar quantos números tem após o número 1. Olha que legal. Após o número 1, eu tenho o número 5. Então, 1, 2, 3, 4. Então, é expoente 4. Deu para entender? Primeiro passo, você circula o número, exceto o número 0, você não circula o 0, você só circula o número. Depois, o que você vai fazer? Você sempre coloca a vírgula após o primeiro número. Depois você multiplica pela potência de base 10 e depois você conta quantos números tem após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4. Dessa forma, eu coloquei o 4. Próximo número, 17.450. Mesma coisa. Circula o número, exceto o número 0, copia esse número. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula após o primeiro número, multiplicar depois por uma potência de base 10. Qual o expoente? Após a vírgula, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4. Expoente 4. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá então. Olha esse número, 1.450.000. Como que fica em notação científica? Mesma coisa. Copia o número, circula o número, né? Aí você copia ele aqui, 145. Agora, a vírgula vem sempre após o primeiro número. No caso, após o número 1, né? Então, agora eu vou multiplicar por uma potência de base 10, certo? E vou contar. Após o número 1, quantos números tem? Após o número 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6. Então é expoente 6. Certo? Próximo número. 53 bilhões.
né? Os 53 bilhões, olha que legal. Eu vou circular os 53, aí eu vou copiar 53, a vírgula vem sempre após o primeiro número, certo? Agora eu vou multiplicar por uma potência de base 10, porque esse é o formato, né? E qual o expoente que vai aqui, pessoal? Muito simples. Após o número 5, que a gente colocou a vírgula, quantos números tem após o 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 números após o 5. Então, é expoente 10. Ah, professor, e se eu tiver um número só? Como que fica em notação científica? Tem como? Tem como. Só que eles não utilizam a notação científica para representar números como o 6, tá? Mas tem como sim. Vamos lá? O número 6, se você observar, eu só tenho um número. Então, como que vai ficar? Eu vou copiar o 6 e vou multiplicar por uma potência de base 10. Ah, professor, tem vírgula? Não, não tem. Não tem a vírgula, porque não tem nenhum número após aqui, entendeu? Aí, nesse caso, pessoal, como que fica? Eu andei alguma casa com a vírgula? Não. Se eu não andei nenhuma, então o meu expoente é 0. Então, o número 6 em notação científica fica 6 vezes 10 elevado a 0. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai resolver o exemplo 2. O exemplo 2 eu vou ter que transformar em notação científica os números pequenos. Vamos lá, então? Olha que fácil que é. Você circula o número, certo? Exceto o número 0. Aí você copia 3. Existem alguns livros que vai utilizar 3,0. E existem outros que vai utilizar 3. Fica a critério de cada um, tá? Você pode colocar o 3,0 ou 3, porque ambos representam a mesma coisa. Certo? Circulei o número, copiei. Observe que eu não copiei o 0, tá? Exceto o número 0, só circulo o número. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por uma potência de base 10, certo? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o expoente. E agora, professor? É número com vírgula. Qual o expoente é? Bem simples, pessoal. Como é número com vírgula, então logo eu coloco o sinal de negativo, porque é número com vírgula. Aí eu vou fazer assim, ó. Quantos números eu tenho após a vírgula? É só contar 1, 2, 3. Então, 3. Certo? Próximo número. Eu vou circular o número exceto 0. Vou copiar aqui. Vou multiplicar por uma potência de base 10. Depois eu vou ter que verificar o expoente. Como é número com vírgula, eu logo coloco menos aqui. E agora, o que eu faço? Quantos números tem após a vírgula? 2. Então, expoente 2. Próximo número, 0,0000052. Circulo o número, copio ele aqui. Relembrando que a vírgula vem sempre... Caiu o giz aqui, pessoal. Relembrando que a vírgula, ela vem sempre após o primeiro número. Então, no caso, 5,2 vezes 10. O que eu faço agora, pessoal? Como eu precisei colocar uma vírgula aqui, ó, certo? Quantas casas eu tive que andar? Então, no caso, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 6. O menos, por causa de ser um número decimal, ou seja, um número com vírgula, eu coloco o sinal de negativo. Continuando aqui, então. 0,1. Como que fica o 0,1? Circulo o número 1, copio, multiplico pela potência de base 10, logo coloco o sinal de menos porque é um número com vírgula. Após a vírgula, quantos números eu tenho? Eu tenho um número, então coloco 1. Próximo número, 0,0007. Perdão, 0,007. Esse número, eu vou circular o 7, copio,
multiplico por uma potência de base 10 e depois eu faço o que, pessoal? Eu vou contar após a vírgula quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4. Mas está faltando alguma coisa, não está, pessoal? Como é número com vírgula, eu coloco o sinal de negativo. Então, de uma forma resumida, quando o número ele é muito grande, o expoente fica positivo. Quando o número é muito pequeno, ou seja, é um número com vírgula, o expoente fica negativo. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, hein?